o contágio. Entendi. Esses restaurantes que estão instalados, naturalmente, eles formam um conjunto heterogêneo com relação ao nível de infraestrutura que estão instalados. Então, a gente vai ter Uhum. desde restaurantes que estão projetados seguindo todas as determinações da Anvisa, seguindo normas de segurança alimentar e que, por conta dessa infraestrutura melhor montada, eles têm uma condição melhor de conter a transmissão. E a gente está falando também de outros restaurantes aqui do bairro, restaurantes do dia a dia, que têm uma Sim. estrutura menos robusta para enfrentar esse tipo de situação que a gente está vivendo agora. Então, assim, eu acho que vai continuar assim. Os restaurantes de autosserviço vão continuar com ajustes. E, naturalmente, você colocou bem no início da sua fala, a gente começam a ficar claro que existe espaço para um novo self, Tá. um novo modelo de autosserviço que já vinha sendo utilizado e que possivelmente vai ganhar uma força maior, que a gente fala na segunda parte aqui da nossa conversa. Então, talvez eu pudesse resumir aqui os principais pontos de procedimentos que a gente relacionou nesse protocolo. O documento é maior, com mais detalhes, mas para essa conversa nossa agora eu poderia listar aqui alguns pontos Por favor. que os restaurantes, os gestores de restaurantes de autosserviços podem ter como base para se preparar para essa retomada, né? Primeiro ponto é controle de fluxo de entrada, para evitar aglomerações. Nessa Então, retomada, né? Você nessa está falando retomada. do Então, modelo atual, nessa do modelo retomada a gente poder atual. ter esse controle. Tá. Ok. Isso, eu tenho um restaurante de autosserviço e aí o governo começa, as autoridades começam a flexibilizar esse distanciamento social e as pessoas começam os restaurantes são autorizados a reabrirem, vamos dizer assim, porque eles estão hoje fechados, né? Então, Sim. eu reabro do mesmo jeito que eu estava ou eu tomo algumas providências. Então, ok, você vai tomar algumas providências. Uma Sim. providência é o controle de fluxo, né? Você ajustar a entrada no restaurante a quantidade de espaço físico que você tem para acomodar as pessoas sem criar aglomerações. Naturalmente, os restaurantes institucionais, eles podem fracionar a liberação do pessoal para a ida do restaurante. Isso já está acontecendo em algumas indústrias. Então, você, Sim. ao invés de você ter aquele horário de 2 horas para o almoço, você estende isso para um horário de 4 horas ou de Fraciona seis isso ao horas, longo do dia aí para poder. fraciona ao longo do dia e aí você vai tendo um fluxo menor, você evita aglomerações. Esse é um ponto. Disponibilizar lavatórios, isso já estava na Sim. legislação, mas isso passa a ser agora muito mais fortemente necessário. Os lavatórios e os dispensadores de álcool em gel. Já está aparecendo no mercado uns totens de dispensadores de álcool gel com acionamento por pedal. Então, o Cacau Show já está usando, enfim, grandes redes de. Você chega ali, pisa ali, já cai na sua mão, já higieniza a Isso, mão E e ele é muito segue. fácil de você posicionar ele ao longo do próprio fluxo de entrada e ter Sim. mais de um totem desse que as pessoas vão chegando e vão fazendo a higienização das mãos, que é a principal recomendação das autoridades do controle Com da certeza. pandemia. Quer dizer, se Com você certeza. lava as mãos, a partir daquele momento, teoricamente, você não corre o risco de se infectar por ter Uhum. pego em superfícies contaminadas. A marcação no piso com adesivos, que depois você vai tirar isso fora, mas para você garantir uma distância mínima entre as pessoas Do naquele contato fluxo de ali, né? entrada do buffet. Eu estou ainda raciocinando que a gente vai ter um buffet, a gente vai ter um balcão de serviço Sim. e que eu estou chegando nesse balcão. Então, Tá. marcações no Ok. piso, 1,5 m, garantindo que as pessoas não se aproximem e garantam essa distância mínima. Perfeito. Utilizar protetores salivares
Protetores de salivar são aqueles vidros que a gente tem ali no balcão. Em cima ali do balcão, né? Que todo mundo acha feio, né? Eficientes. Porque a legislação nossa, ela não é muito específica com relação às especificações desse protetor. Então, a Anvisa traz isso na portaria, só que ela não dá muita definição. Então, cada um vai desenhando um protetor e que efetivamente não são eficientes no sentido de criar uma barreira entre boca e nariz e o alimento. Sim. Então, esses protetores, é necessário que tenham protetores eficientes, né? Pratos servidos. Então, a gente está imaginando que a gente vai utilizar o mesmo sistema de distribuição, só que, por exemplo, uma parte, por exemplo, salada, ela deveria ser pré-porcionada na cozinha e chegar no balcão já previamente porcionada e protegida. Então, a gente não consegue imaginar que você vai ter lá uma bandeja com salada, com um único utensílio, que as pessoas vão continuar compartilhando esse utensílio, se servindo da salada e falando ao mesmo tempo. Isso não cabe mais nesse mundo que a gente está vivendo agora. Então, Flávio está perguntando aí, e os pegadores nessa situação? Sai fora. Alguns especialistas que a gente conversou, eles falam o seguinte: bom, se você fez a higienização da mão, a sua mão não está contaminada, então você pode usar um pegador. Só que esse pegador tem que ser higienizado, você tem que tirar dali da linha a cada período de tempo, a cada 3 horas, você tem que trocar esses pegadores. E outros especialistas falam, sai fora, elimina pegador, né? Tira o pegador fora. Entendi. Realmente é um jogo de xadrez, é um jogo de estratégia, né, Manuel? Para conseguir retomar esse mercado com os formatos que nós tínhamos aí de 2 semanas atrás, né? Tem um aspecto aqui importante colocar nesse ponto agora da conversa. Tem o aspecto da segurança contra a transmissão do vírus, a segurança efetiva, e tem o aspecto da percepção que o seu cliente vai ter sobre os cuidados que você está tendo com essa proteção. Você acha que essa percepção ela vai se tornar extremamente relativa e latente no cliente? Ele vai fazer essa leitura a partir de agora, com certeza. Vai. A segurança vai estar na frente do sabor. Você vai optar por um... O Felipe Filomena está falando aqui, se eu fornecer luvas aos meus consumidores. Por exemplo, nenhum dos especialistas que a gente conversou, eles levantaram essa possibilidade. Luvas precisa ter descarte biológico delas e as pessoas precisam ser treinadas para usar isso. Isso são coisas dos profissionais de saúde ou mesmo dos funcionários da sua cozinha. Os funcionários da cozinha, sim, porque você vai dar treinamento para eles, mas exigir isso dos clientes, não. Né? Entendi. Apesar de ter um respaldo de proteção ao contágio, mas não me parece que seja uma situação agradável você chegar no restaurante, receber luvas e depois que você se servir, você descartar essa luva. Ficar um negócio estranho, né, mano? Possivelmente, Então, se a gente transformar o buffet para um sistema misto de pratos autosserviço, de itens porcionados, pré-porcionados na cozinha. Desculpa, pode continuar. E pratos servidos. Que você vai ter funcionários do restaurante montando pratos e entregando para os clientes. Então, você faz um sistema misto de autosserviço com produtos servidos. Para isso, os balcões eles só podem ser utilizados em um dos lados. Então, existem vários restaurantes. Eu não posso dar aquela volta girando o balcão mais. O balcão duplo, aquele balcão central, ele vai ter que ficar fora. Se você tem ele no seu restaurante, você tem que usar só um lado. E o outro lado você usa para fazer esse prato servido. Sim. Né?
A Jaqueline está perguntando, e você acha que é melhor usar pratos descartáveis? Porque eu acho que essa dinâmica, Manuel, o que a gente vai encontrar aqui nesse cenário? O Guilherme, do Macaxeira, perguntou mais acima a revisão dessa nossa operação, né? A Jaqueline está falando aqui, ó, moro na Espanha, Catalunha, e trabalho em um restaurante. Meu chefe busca ideia como seria o serviço de pratos quentes. Então, assim, Jaqueline Pereira, a gente está colocando aqui justamente essa situação que algumas alterações serão relevantes e serão destacadas, né? O cliente vai ter isso como mais um daqueles itens de exigência para o cara poder sentar no seu restaurante. Então, ele vai observar isso. Então, essas soluções, elas serão, a partir de agora, algo que vai fazer parte da nossa rotina. Vai ser uma virada de chave ali, à força? Sim, vai ser. Mas essa mudança vai ser necessária e vai ser algo que vai entrar na rotina. A minha pergunta seria a seguinte, Emanuel. Vai ter que fazer conta, né? Vai ter que sentar e fazer muita conta, porque a gente está falando aí de insumos, de mais itens dentro da nossa contabilização ali de despesa, para a gente poder operar. Correto? Correto. Isso que dá a medida exata da complexidade desse tema que a gente está falando, né? Então, a gente está colocando aqui resultado de conversa com vários profissionais, gente de várias áreas, mas não tenho a pretensão de estar querendo definir aqui o processo que vai acontecer. É uma contribuição nossa para essa discussão, esse pensamento. É uma reflexão, né? Os descartáveis são muito bem recebidos por todos os profissionais que trabalham com segurança alimentar. Eles consideram o ideal. Descartável é o ideal. A gente vai falar isso na outra metade, que eu acho que se der tempo, eu acho que vai dar sim. A gente imagina isso para esse novo modelo de restaurante. E claramente existe uma oportunidade para se acelerar o desenvolvimento de descartáveis com impacto zero, né, para o meio ambiente, né? Descartáveis 100% biodegradáveis, né? Porque a solução definitiva, ela passa pelos descartáveis. Essa é uma conclusão que a gente vem chegando a partir da conversa com esses especialistas. Emanuel, vocês da Estúdio Ino, que estão aí conectados diretamente com a indústria, esse processo que nós estamos passando, ele acaba sendo um processo que pressiona a parte de pesquisa e desenvolvimento das indústrias na busca por essas soluções de um descartável sem impacto ambiental, de um descartável que hoje uma coisa muito forte e que a gente vê aí com alto destaque são os microplásticos, né? Que isso tá infestado e está contaminando os oceanos e contaminando já os animais, toda essa parte. Como que você vê isso? Você entende que a gente teria aí na frente soluções a custos acessíveis que pudessem ser inseridos dentro das nossas operações para que a gente pudesse manter o mercado e sobreviver dentro desse mercado? Seguramente. Seguramente tem muita gente nesse momento dedicando tempo, buscando soluções para esses problemas, né? Claramente a gente vai ter nos próximos semanas, próximos meses, muita novidade com relação a isso, porque a indústria está preocupada